Você já parou pra pensar por que o mês de setembro lembra o número 7, mas é o mês 9? Ou por que o mês de outubro lembra o número 8, mas é o mês 10? Ou por que o mês de novembro lembra o número 9 e o mês de dezembro lembra o número 10, mas respectivamente correspondem aos meses 11 e 12 do nosso calendário? Nada melhor do que começar falando que esse é o cumprimento de uma profecia bíblica feita pelo profeta Daniel, ao falar sobre sua visão acerca do anticristo, em que uma parte dessa sua visão ele diz: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os calendários e a lei. A pergunta que fica é: que mudanças foram essas e quem as fez? De acordo com vários historiadores, teólogos e arqueólogos bíblicos, dos mais antigos aos mais atuais, bem como o próprio Espiritismo, mostram que os cristãos primitivos sempre entenderam que esse anticristo seria uma união perigosa entre a Igreja e o Império Romano. Como João Evangelista diz metaforicamente no capítulo 12 de Apocalipse, ou seja, o anticristo está diretamente ligado à Igreja Católica. O que antes era oposto ao Cristo, agora usurpa do seu lugar, como disse o doutor em Arqueologia e Teologia Bíblica, Rodrigo Silva. Esse é o caminho para se compreender um pouco sobre o anticristo, que irei falar melhor muito em breve. Essa é a origem daquelas grandes guerras em nome de Deus que tantos ateus usam para sustentarem seus argumentos contra o cristianismo. Mas isso nunca foi bíblico. Bíblico mesmo é a profecia que Jesus fez com relação a isso, ao dizer que não veio trazer a paz e sim a espada, ou seja, profetizando as infelizes guerras que haveriam em seu nome, como as cruzadas. Mas se isso não é bíblico, por que diziam ser em nome de Deus? Porque já que ninguém podia ler a Bíblia além da igreja, o povo não ficava sabendo de nada sobre ela. O que a igreja dizia era a lei e as pessoas ouviam. Era ela quem falava acerca de Deus para o povo. Em primeiro lugar sempre foi a igreja e depois a Bíblia. Primeiro as tradições, os dogmas e somente depois a Bíblia. Proferirá palavras contra o Altíssimo e magoará os santos do Altíssimo. Lembre-se dessa profecia de Daniel ao longo de todo o vídeo. Nos tempos antigos, quem mandava na Europa era o clero. Não tinha essa do poder supremo ser do rei. No final, era o Papa quem dizia o que o rei deveria fazer. O que ocorreu nas cruzadas e em todas as guerras que os cristãos primitivos se envolveram foi devido justamente ao controle que a igreja possuía sobre o povo. Como vocês acham que aquelas pessoas realmente acreditavam que através da compra de indulgências poderiam obter o perdão de Deus para os seus pecados? Fazendo assim surgiu o protestantismo. De onde veio tamanha inteligência, tamanho poder de manipulação sobre a maioria? Fazendo com que cada vez mais se alastrasse pelo mundo, ao ponto de chegar até o Brasil e catequizar os nativos aqui presentes. Lembre-se do capítulo 12 de Apocalipse, a antiga serpente que apenas se rastejava, aos poucos foi ganhando asas e virando o dragão, Satanás. Os espíritos que fazem oposição ao Cristo, e também que habitam em nós, o nosso eu menor, como dizia Carlos Torres Pastorino. Quem verdadeiramente os influenciava e comandava? Como conseguiram tanto poder e autoridade para assassinar tantas pessoas por aparentarem estar contra os seus preceitos durante a Inquisição? Tudo isso faz parte do que iremos falar muito em breve sobre o anticristo. Essa manipulação, técnicas que os próprios egípcios dominavam para fazer com que massas de homens trabalhassem para eles e construíssem aqueles monumentos colossais. Desde os tempos antigos até os dias de hoje vivemos essa guerra espiritual e nem percebemos. Ninguém mais lê a Bíblia, somente eles. Até porque pouquíssimas pessoas eram alfabetizadas. E essa era a ideia. Aliás, não é à toa que o documento de doação de Constantino, que permitiu à Igreja Católica a propriedade de vastos territórios dentro do Império Romano Ocidental, o Papa é chamado de o substituto do Filho de Deus, ou seja, aquele que está no lugar de Jesus. Surge a famosa infalibilidade papal, um simples ser humano tratado como um Deus. E aí que retornamos ao ponto principal do vídeo, na profecia de Daniel, que diz que esse futuro poder cuidaria em mudar os calendários e a lei de Deus. E foi justamente o que Roma fez, tanto em sua fase pagã, quanto em sua fase papal. O calendário usado na Bíblia, baseado na agricultura, na astronomia e nas festividades religiosas, foram praticamente esquecidas. O que antes era contado de pôr do sol a pôr do sol, os dias de acordo com a Bíblia, hoje é contado de meia-noite a meia-noite. O calendário solar foi ignorado. Não só os calendários foram modificados, como também a lei. Se compararmos os 10 mandamentos que estão no catecismo com os 10 mandamentos que estão na Bíblia, de acordo com o capítulo 20 de Êxodo, vamos ver as seguintes diferenças. Para quem não sabe, o catecismo, também conhecido como catequese, é o ensino dos dogmas do catolicismo. No catecismo, os 10 mandamentos estão assim: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, não pecar contra a castidade. Os mandamentos foram modificados. Sumiu o primeiro de não terão outros deuses diante de mim, o segundo de não adorar imagens.
A guarda do sábado foi trocada por guardar o domingo por questões de conveniência da época. Foi adicionado guardar as festas e também o não pecar contra a castidade. Os 10 mandamentos foram modificados, ou seja, exatamente como Daniel profetizou que aconteceria. Cuidarão em mudar os calendários e a lei. E o mais interessante é que eles não fizeram essa modificação na Bíblia em si. Não é à toa que a chamamos de Bíblia Sagrada, o livro mais bem conservado de todos os tempos. Os meses do ano que possuímos hoje em nosso calendário, em sua maioria, são em homenagem ou a deuses pagãos ou a imperadores que eram idolatrados como deuses. O primeiro calendário romano, datado por volta do ano 8 a.C., possuía 10 meses, sendo posteriormente acrescentado a ele os meses de janeiro e fevereiro. O mês de janeiro tem sua origem na palavra latina Januarius, em homenagem ao deus romano Janus, o deus das portas, das transições. Por causa dele que comemoramos a virada de ano. O calendário utilizado na Bíblia, que hoje chamamos de calendário judaico, o primeiro mês do ano se chamava Nissan, ou Habib, que caía na época dos meses do nosso calendário de março e abril. Fevereiro vem do latim februarius, derivado de febros, que significa purificar, marcado por um ritual de purificação da época entre os etruscos. Outros dizem também que é homenagem ao deus dos infernos, Plutão, de Roma, e por isso, febros daria origem às palavras ferver, febre, e por isso que o carnaval, na maioria das vezes, cai no mês de fevereiro, por ser uma data em homenagem ao deus dos infernos. O mês de março tem origem no nome do deus de Marte, o deus da guerra. O mês de abril tem origem no verbo aperire, que significa abrir. Está relacionado à abertura de flores nesse período. Na primavera do hemisfério norte, também relacionada à deusa romana Vênus, uma adaptação da deusa grega Afrodite, a deusa do amor. Maio tem origem no nome da deusa Maia, a deusa da fecundidade. Junho tem origem no nome da deusa Juno, deusa das mulheres, do casamento e do nascimento. Julho tem origem no nome de Júlio César. Antes dele, o mês de julho não era o mês 7, era o mês 5, porque o ano começava em março. Então julho era o quinto mês do ano, chamado Quintilis. E o mês 8 se tornou agosto, em homenagem ao Caio Otávio César Augusto. Antes dele, o mês de agosto se chamava Sextilis, era o mês 6. E setembro, outubro, novembro e dezembro permaneceram os mesmos, mas de uma forma que não faz muito sentido, né? Setembro lembra o número 7, mas é o mês 9. Outubro lembra o número 8, mas é o mês 10. Novembro lembra o número 9, mas é o mês 11. E dezembro lembra o número 10, mas é o mês 12. Porque antigamente começava pelo mês de março, e posteriormente foi adicionado os meses de janeiro e fevereiro ao calendário. Setembro a dezembro foram adaptações do calendário juliano, causado por Júlio César. Por isso os meses ficaram sem corresponder aos seus devidos números. Não é curioso saber que a história da Europa se tornou a história do mundo? Por exemplo, a Idade Média não ocorreu no mundo todo, foi apenas na Europa. Isso tem uma forte ligação com o Anticristo, com a besta do Apocalipse, que domina esse mundo de provas e de expiações. Que, como eu havia dito, muito em breve falaremos melhor sobre isso. Quando se fala em Roma, se fala em besta do Apocalipse. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo, a antiga serpente que virou o dragão, desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo.